Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero agradecer a Deus, entrando aqui para agradecer a Deus, fazendo aniversário, neste dia de hoje, 18 de agosto, é o dia que eu faço aniversário, 52 anos, fazendo hoje, 18 de agosto de 2025. 52 anos, agradecendo a Deus pelo dia natalício, né? O dia comemorando o aniversário do dia em que eu nasci. Já fazem 52 anos que Deus me permite estar comemorando cada ano, cada temporada de 364 a 65 dias, que é o ano, né? É um período de 365 dias, 52 semanas, 12 meses, onde nós celebramos um ano, data de aniversário. Então eu quero agradecer a Deus nessa data de hoje, né, 18 de agosto, hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Nesse momento estou aqui para agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me concede. E dentro desses períodos de aniversário, já fazem 52 anos que eu estou agradecendo a Deus pela vida que Ele me deu aqui, para viver neste mundo, aonde Ele tem me dado condições, saúde, livramentos, oportunidades, não é? E o mais importante é que eu aproveitei o tempo que Deus me deu, enquanto eu tenho vida, para tomar a decisão mais importante que todo ser humano precisa tomar. Essa decisão é responsabilidade do ser humano. Mas, irmão Wellington, que a sentença, a decisão que vai livrar o ser humano do juízo, o juízo eterno. E hoje eu estou com 52 anos, completando hoje, no dia 18 de agosto, mas eu tomei minha decisão para Cristo há 25 anos atrás. Aliás, 22 anos. Eu tomei a minha decisão para Cristo no ano de 2003. Eu me converti a Cristo. Eu não tomei uma decisão por uma religião, por um sistema, por uma vida religiosa. Eu tomei a minha decisão por Cristo, entendendo a necessidade que eu tinha de tomar essa decisão. Entendendo a importância de Cristo para a minha vida, entendendo o amor de Deus por me proporcionar Cristo, por me dar a oportunidade que eu não merecia, de salvação, que eu não poderia alcançar por nenhum meio. Era impossível para mim alcançar salvação, mas Deus, que proporciona o bem para todos, Ele proporcionou não só para mim, mas Ele proporcionou para toda a humanidade a salvação. A salvação é o homem ser livre do juízo, é o homem ser livre da sentença, é o homem ser livre do destino eterno que ele está sentenciado a seguir. O que é a salvação, irmão Wellington? A salvação é o homem alcançar justificação para ser absolvido do tribunal divino que já está aguardando ele para cumprir a sentença. Tribunal esse que o homem já foi julgado. Tribunal esse que o homem já está condenado. Tribunal esse que não tem como o ser humano ser livre dessa sentença. Mas aí é que entra a intervenção de Deus em favor da humanidade, para proporcionar o meio do homem ser livre desse tribunal, desse juízo. E Deus, Ele que preparou essa obra salvífica, a obra redentora, a obra da expiação, a obra por onde o homem vai ser justificado, inocentado da sua culpa e absolvido do juízo, para voltar a uma comunhão com Deus e ter a promessa da vida eterna com Deus. Isso é a salvação. É isso que o ser humano precisa. É isso que o indivíduo, o ser humano, necessita. A maior necessidade do ser humano é a necessidade da salvação. Porque todos precisam de salvação. Porque todos estão julgados e condenados. Não há um sequer que esteja livre do juízo de Deus. Não há um sequer
que não esteja dentro da maldição do pecado, porque todos pecaram, afastados foram da presença de Deus, entrando em juízo e condenação para receber a sentença do pecado, a morte eterna, o juízo de Deus sobre toda a humanidade por causa do pecado. Mas agora Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, não só um grupo seleto, mas toda a humanidade, como disse Jesus, que Deus amou o mundo de uma maneira, de uma forma tão gloriosa que nós não podemos contemplar o grande amor de Deus por nós. Uma maneira que Deus nos ama de uma forma tal que não tem como um ser humano entender esse amor de Deus, aonde ele oferece o seu perdão ao ser humano perverso, transgressor, rebelde, ao ser humano maligno, ao ser humano incrédulo, ao ser humano que vive com a sua natureza em rebelião contra Deus. Deus, ele não olha nada disso. Ele olha a necessidade do indivíduo. Ele quer o bem do indivíduo. Ele proporciona, sem o homem merecer, um meio de salvação, um meio para o homem ser livre da situação que ele está. Porque Deus não tem prazer na morte do ser humano. A morte não é a morte física, é a condenação. Deus não tem prazer na condenação do ser humano. O ser humano vai ser condenado porque é a recompensa da sua obra. É o que ele merece. Deus, como é justo, vai aplicar a justiça para punir o pecador, para dar ao pecador a recompensa do pecado, que é a morte, o juízo, a condenação. É isso que a Bíblia revela. E cada um dará conta de si a Deus. E cada um vai ser julgado pelas suas obras. Ai de mim, se for ao juízo de Deus para saber se eu vou ser salvo ou condenado pelas minhas obras eu já estou julgado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que o homem vai ser julgado pelas suas obras. Pelo merecimento de suas obras, ele vai receber a recompensa do pecado. Então, não tem nada que o homem possa fazer. Fica sentado, fica. Não tem nada que o homem possa fazer que o livre da ira, do juízo, da sentença. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. O amor dele é para salvar o homem. E ele proporcionou um meio de salvação. E esse meio de salvação não é passando a mão e ignorando o pecado do homem. Esse meio de salvação que Deus proporcionou para a humanidade ser livre do seu juízo, ele foi trabalhado na pessoa de Cristo, onde a vida de Cristo foi entregue em resgate da nossa. Onde Cristo ofereceu sua vida como sacrifício expiatório, recebendo a maldição da humanidade, recebendo o pecado do ser humano, para que através desse ato de justiça de Deus, o homem possa ser justificado pelo ato de justiça de Deus. Porque o homem vai ser julgado pela justiça de Deus. E o homem também é inocentado pelo ato de justiça de Deus, que é Cristo, justo, santo, perfeito, imaculado, tomou o nosso lugar na maldição, no centro da ira de Deus. Ele tomou a frente, ele nos tirou e colocou-se diante da ira de Deus e recebeu toda a sentença do pecado sobre ele. Diz a palavra de Deus que pelas suas pisaduras fomos curados. Senta aí um pouquinho, espere. E a palavra de Deus vai revelar que o castigo que nos traz a paz com Deus, a comunhão com Deus. Cristo sofreu esse castigo para nos levar em comunhão com Deus, livre da transgressão, da culpa do pecado. Deus não vai passar a mão e nem ignorar o pecado da humanidade. Se o homem não se converter, diz a palavra de Deus, que o juízo de Deus está preparado para ele. E a Bíblia vai nos advertir que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao arrependimento, pelo conhecimento da verdade que o ser humano precisa ter. Deus não tem prazer na morte do homem pecador, mas o que Deus quer é que ele se arrependa. O que Deus quer é que ele se converta. O que Deus quer é que esse homem possa estar tendo a compreensão do amor de Deus por ele. Diante daquilo que ele está, dentro de uma situação miserável de juízo, Deus quer que o homem contemple o que ele fez.
para o homem ser livre desse juízo. E essa atitude tem que vir do ser humano. Reconhecer a sua situação e correr para buscar o socorro do Senhor. E o socorro do Senhor para a humanidade não é nenhum desses meios que os homens buscam no mundo. O socorro do Senhor para a humanidade, ele não vem de nenhuma prática do homem, ele não vem de nenhuma atividade religiosa, ele não vem de nenhum princípio religioso, ele não vem de nenhuma vida de virtude, de justiça, de vida em nenhuma religião. O socorro de Deus para o ser humano, ele vem do Senhor, ele veio do céu. Esse socorro chama-se Jesus Cristo. Ele é o socorro, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão, é a oportunidade que Deus dá ao homem para o homem se salvar. E se o homem não crê em Jesus, não lhe resta outra coisa. Porque Deus não vai passar a mão e nem fazer vista grossa e nem ignorar a condição natural do ser humano, que é uma condição rebelião contra ele, de pecado contra ele, transgressão contra ele, dentro de um juízo, dentro de uma situação que o homem já está julgado e condenado e vai receber o juízo. E ninguém vai ser livre do juízo de Deus se não crer em Jesus Cristo, se não entender quem é Jesus, qual a importância dele, por que ele veio, o que ele representa para a minha vida e qual a minha necessidade de Cristo. E aonde o amor de Deus está manifesto. Se o ser humano não tiver esse conhecimento, ignorar e não der ouvido ao que o Evangelho revela, não resta outra coisa para esse ser humano. O que resta para esse ser humano é o juízo. É o juízo eterno. É a ira de Deus. A palavra revela isso, João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Isto fala do juízo. Isto fala da sentença eterna, que é a segunda morte, que é a justiça de Deus para punir o pecado do homem, onde o homem vai estar na eternidade, recebendo a punição eterna. Que punição eterna é essa, irmão Wellington? É a sentença da vida eterna, separada da graça, do amor e da vida com Deus. Porque a sentença eterna, a condenação, é o contrário da vida eterna. A vida eterna é o homem estar com Deus eternamente, numa vida em abundância, de gozo, de paz, de felicidade eterna, onde não haverá fim, onde não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem nenhuma maldição do que a gente vive hoje nesta vida. A vida eterna representa a compaixão de Deus em dar ao homem o livramento, para o homem não receber a condenação eterna. A condenação eterna, ela representa a vida eterna do homem sem Deus, recebendo o amor, a ira. E diz a palavra de Deus que o juízo de Deus será sem misericórdia. A misericórdia de Deus está agora sendo estendida para o homem receber a misericórdia de Deus e não ir a juízo. Mas se o homem não aceitar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ele vai a juízo e não tem outra realidade a se falar daqueles que partem deste mundo sem Jesus. A palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A palavra de Deus vai dizer que quem crê nele não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. Jesus veio para essa finalidade, proporcionar salvação, a esperança que o ser humano precisa, a maior necessidade do ser humano, o socorro de Deus diante da necessidade, da situação maldita, tenebrosa, medonha, ignífera que o ser humano está. A salvação de Deus proporcionada para o homem chama-se Jesus. Ele é o único meio de salvação e todo aquele que nele crê não será condenado. Nenhuma condenação há para os que crêem em Jesus Cristo, estando nele, com a sua vida convertida e guiada, dirigida por Cristo. Esse está livre do juízo. É isso que Deus quer. É para isso que Deus nos convida a crer em Cristo. É para isso que o Evangelho é pregado, para divertir o homem dessa realidade, para convidar o homem a crer, aceitar o convite de Deus, se conduzir na direção de Deus, para receber esse tão grande livramento que o ser humano precisa. Crer em Jesus Cristo é uma necessidade
que todo ser humano tem para ser livre da condenação eterna. É para isso que Deus nos convida a crer em Jesus, para que sejamos livres do juízo e da ira dele. Porque Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por isso que ele anuncia o juízo, advertindo o homem do juízo, convidando o homem a se arrepender e crer em Jesus para ser livre do juízo. O juízo é um fato, o juízo é uma realidade. Ele está vindo, o que há de vir virá e não tardará. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? A palavra de Deus vai dizer que só Jesus Cristo é quem pode nos livrar da ira de Deus que está por vir. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11, seria bom se você fosse examinar o que está revelado lá nesse texto. O que a palavra de Deus revela em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. A palavra de Deus vai dizer que ele morreu por nós, aonde Deus manifestou o seu amor por nós, sendo nós pecadores, aonde Cristo morreu por nós, para nos livrar da ira e nos reconciliar com Deus, nos justificando do nosso pecado. Foi por isso que Cristo veio ao mundo e morreu pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem uma coisa, quem não crê nele continua dentro dessa condenação. Porque a palavra de Deus já revela que muitos serão os que vão ser condenados. Por quê? Não é porque Deus determinou que eles fossem condenados. Não é porque Deus não deu oportunidade a eles. Não é porque Deus não amou eles. Não é porque Deus não escolheu eles. A palavra de Deus diz que muitos serão o número dos que se perdem, porque vão rejeitar o caminho de Deus, vão fechar os ouvidos para a verdade de Deus, não vão crer na verdade por onde podem se salvar e vão permanecer na mentira, achando que estão indo a Deus pela mentira, porque o meio do homem chegar a Deus é a verdade, e a verdade é Jesus. O meio do homem chegar a Deus é pelo caminho que Deus colocou, e o caminho é Jesus. O meio do homem ter acesso a Deus é pela única porta que Deus colocou, e essa porta é Jesus. E ninguém pode chegar a Deus se não for por Cristo. Então todo outro meio que o povo está vivendo, achando que vão chegar a Deus, vão continuar perdidos e se perder para a eternidade, porque não estão dando ouvido à verdade, por onde pode se salvar. Estão acreditando na mentira, por onde vão ser condenados. Mas muitos estão pensando que salvação é por meio de algum caminho religioso, é por meio de alguma vida de prática de boa obra. Muitos estão pensando que salvação é por meio da vida justa e santa dentro dos princípios da religião. Muitos estão pensando que vão encontrar a comunhão com Deus, a vida com Deus, por meio da sua vida de formalidade religiosa. É aí que muitos vão continuar no engano e na mentira e serão condenados por não dar ouvido à verdade, por onde podem se salvar. É o que a palavra revela. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 11. Serão condenados e julgados, porque não deram ouvido à verdade, permaneceram na mentira e não creram na verdade para se salvar. É o que Jesus disse, serão condenados porque não creram nele. Quem não crê continua condenado, mas quem crê será salvo. A salvação é pelo único meio, não é por nenhum outros meios que colocam, outros meios que estabelecem, outras formas. Estão colocando vários outros meios para o homem achar que é salvo. A salvação é unicamente por Cristo e em Cristo. Não é crendo em Cristo e estando em algum lugar. Não é crendo em Cristo e praticando alguma obra religiosa. Não é crendo em Cristo e vivendo ritual cerimonial. Não é crer em Jesus e centralizar a vida dentro de práticas e normas e regras de nenhum sistema religioso. A salvação é unicamente e exclusivamente em Jesus e por Jesus. É o que está revelado em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Esse nome é Jesus, esse caminho é Jesus, essa porta é Jesus, essa vida é Jesus, o acesso a Deus é Jesus. Jesus não é um sistema religioso. Jesus não está restrito dentro de nenhum ambiente, de nenhuma denominação, de nenhum centro religioso que colocam ele como centralizado nesses ambientes. Jesus não está exclusivizando e nem é propriedade exclusiva de nenhum ambiente, de nenhuma instituição, de nenhuma religião. Jesus, ele é Deus vivo e verdadeiro, que ele está
convidando você, convidando a humanidade, chamando a humanidade para sair das trevas e vir ser guiado por Ele, que é a luz, para entrar no caminho da salvação. Esse caminho é Ele. Ele não manda ninguém ir ali, aqui e acolá. Ele diz, venham a mim. Ele não manda ninguém crer nisso, naquilo ou naquilo outro. Ele diz, creiam em mim. Ele não manda ninguém aprender com fulano, ciclano e beltrano. Ele diz, aprendam de mim. Ele não manda ninguém guardar práticas, tradições, valores, princípios de religião como mérito, como vida de santidade com Deus. Ele manda guardar a palavra dele. É o que ele diz. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e aí sim nós estamos ligados na videira, que é Cristo, que nos torna dentro da vida com Deus, que nos dá a possibilidade, que nos reconcilia com Deus. É Jesus Cristo. Não é nenhum ambiente, não é nenhuma vida de prática, de devoção, de tradição religiosa. É Jesus, pela palavra, pelo que Ele ensinou. E nós precisamos andar pela nossa fé em Jesus, não dentro de sacrifícios, penitência, flagelos e obrigação religiosa. A nossa vida de fé em Jesus tem que ser vivida com o nosso entendimento. Tem que ser vivida dentro da nossa vida, do nosso viver, com entendimento, não por meio de sacrifício e penitência religiosa. A vida de fé em Deus, ela é vivida por fé, com conhecimento e entendimento, dentro daquilo que Jesus nos orientou, nos instruiu e nos conduziu a viver, seguir e a praticar. Então nossa vida tem que ser iluminada, guiada, dirigida por Jesus. É o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso guru, é o nosso pastor, é o nosso alvo da fé. É a cabeça que guia o corpo, que são pessoas que são formadas, o corpo de Cristo, igreja de Deus. Tem que ser guiada por Cristo. O lugar que devemos estar, o alicerce, o fundamento da nossa vida com Deus, não é nenhum ambiente religioso, não é nenhum centro religioso, não é nenhuma denominação religiosa. O lugar que devemos estar para estarmos em Deus é Cristo na palavra dele. Foi isso que ele disse. O homem prudente é aquele que edifica a sua casa na rocha. Essa rocha é a palavra dele. Edificar a casa na rocha é quem está guiado e praticando a palavra dele, ouvindo e sendo instruído por ela, aprendendo de Cristo, não aprendendo de tanta filosofia religiosa que o mundo vive, mas aprendendo de Cristo, aquilo que está ali revelado, simples e objetivo, para a humanidade conhecer e crer. É o que Deus quer de cada um de nós, que conhecemos a verdade para ser liberto, que venhamos a estar na direção de Cristo para ser livre do caminho das trevas que leva o homem ao juízo. É o que Deus quer. O testemunho que Deus deu foi do seu Filho Jesus Cristo, para que todo que esteja nele seja salvo. Deus, ele não dá testemunho, ele não orienta ninguém a estar dentro dessa ou daquela religião, igreja, ou qualquer coisa que digam que é de Deus. Deus não manda ninguém. Deus não testifica de nenhum centro religioso. Deus não manda ninguém buscar religião verdadeira. Deus não manda ninguém buscar igreja para estar dentro dela, lugar como casa de Deus. O que Deus nos ensina é estar em Cristo, é crer em Cristo, é se conduzir por Cristo. Esse é o testemunho que Deus deu. É de seu Filho Jesus Cristo. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um fato. A vida eterna é uma realidade. A vida eterna, toda a humanidade precisa. Porque o ser humano, ele pode ser incrédulo. Ele pode não crer. Ele pode desprezar a palavra de Deus. Mas no final do labor desta vida, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Não é o achismo. Não é os princípios da religião. Não é os valores dos teólogos. Não é os valores dos mestres espirituais. Não é o que ensina fulano, ciclano ou beltrano. O que vai prevalecer no final é quem está na palavra. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não é os que vivem dentro de uma vida com Deus por outros caminhos. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E essa palavra encarnada é Cristo. Aqueles que ouvem o que Cristo trouxe e ensinou para o homem perdido chegar a Deus. Tudo o que nós precisamos aprender para uma vida com Deus foi ensinado por Jesus. Foi manifestado e revelado por Cristo. O Evangelho é as boas novas de salvação. O Evangelho é a revelação de Deus para a humanidade. O Evangelho é a esperança que Deus dá ao homem, para o homem encontrar a saída, a solução de seu problema terrível, tenebroso, medonho, ignífero que o ser humano está. O Evangelho nos mostra o caminho para Deus,
O Evangelho nos mostra a esperança da salvação. O Evangelho nos convida a encontrar-se com Deus pelo caminho que Ele nos estabelece. Isso está revelado no Evangelho. É por isso que nós temos que crer no que o Evangelho revela. Esse Evangelho que não é o que está sendo pregado hoje dentro dos centros religiosos pelos homens que se denominam sabedoria de Deus, autoridade de Deus. O Evangelho que nós temos que crer é o Evangelho que foi trazido por Jesus Cristo e pregado pelos apóstolos, que está registrado neste livro que contém a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Vá buscar o conhecimento de Deus direto da fonte, que é a palavra onde está revelado, onde nós aprendemos e conhecemos o que Deus nos revela para a nossa vida ser bem-aventurada. Vá buscar direto a revelação escrita de Deus. Não fique aí correndo atrás de revelação, de profecia ali, aqui e acolá. Deus não manda ninguém buscar profeta para buscar a revelação dele. A revelação de Deus é a palavra que está escrita, tudo está revelado, tudo já foi concluído, tudo já foi consumado, tudo já foi aberto. Todo o mistério de Deus que estava em oculto foi revelado para a humanidade conhecer. Esse mistério de Deus é Cristo. Tudo está revelado de Deus em Cristo. E é por isso que devemos crer em Jesus, aprender de Jesus, seguir a Jesus, estar em Jesus e colocar a nossa vida de fé e confiança no único alvo da fé, que é Jesus. Não é objeto, não é lugar religioso, não é místico, culto, não é ritual, não é cerimonial. Não coloca a tua fé em nenhum outro personagem, em nenhuma entidade, em nenhuma criatura. Não é anjo, não é santo, não é igreja, não é culto, não é campanha, não é pacto, não é voto, não é água benta, não é sal grosso, não é rosa ungida, não é rosário, não é escapulário, não é terço, não é nenhuma dessas coisas que a religião leva o povo a viver. O misticismo. A nossa fé tem que estar no único e exclusivo alvo que Deus mostra. Este alvo único e exclusivo é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Nós temos que crer nesse Deus vivo, não em objeto, em coisas, em nenhum lugar disso que o povo está colocando a fé. Nós devemos estar com a nossa vida com Deus para ser aprovada por Ele, pelo princípio do Evangelho, por aquilo que o Evangelho revela, por aquilo que Cristo nos ensinou, revelando no Evangelho. Toda a revelação de Deus para o homem ser salvo é crendo no Evangelho. Foi o que Jesus disse. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho que vocês estão pregando serão salvos. O Evangelho é uma mensagem, não é igreja evangélica, não é prática religiosa dentro de igreja evangélica, não é vida escrava submetida ao legalismo religioso de igreja evangélica. É crer no Evangelho. O Evangelho, não confundam, o Evangelho não é igreja evangélica. O Evangelho é uma mensagem, é uma informação que tem que estar dentro da tua mente para iluminar o teu entendimento. Tem muita gente que está enganado, pensando que é salvo dentro de igreja evangélica. Você só é salvo se o Evangelho estiver dentro de você. Não é você dentro de igreja evangélica. É o Evangelho no seu entendimento. É o Evangelho iluminando tua mente. É o Evangelho te dando conhecimento de Deus para tu ser salvo pelo caminho que o Evangelho mostra. Não dentro desses caminhos que os homens colocam para vocês viverem. Dentro dessa maldição. Aprisionado em práticas, em regras, em normas, em penitência, em flagelos de vida legalista e ativismo religioso. Você tem que ser livre conhecendo a verdade para viver uma vida de fé, de esperança, de confiança, de convicção em Deus, não procurando Deus ali, aqui e acolá, não buscando bênção de Deus ali, aqui e acolá, não fazendo campanha, nem pacto, nem voto, não vivendo dentro de ritual, de cerimônia, buscando a Deus. Você precisa crer no Evangelho para você ver aquilo que o Evangelho revela, que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos templo, morada e casa de Deus. E Ele habita em nós, está em nós. Não precisamos mais buscar Deus ali, aqui ou acolá. Por isso que Jesus disse, quando alguém disser a vocês, Ele está ali, Ele está aqui, Ele está acolá, não vão. Deus está naquele que creu em Jesus. A casa de Deus, o templo de Deus, o lugar sagrado que Deus quer habitar, é na tua vida depois que ela for livre, renovada, transformada,
uma nova criatura por Cristo, aí Deus habita em nós. Quando a gente crê em Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos santifica, Ele nos justifica, e a partir daí, Deus passa a habitar em nós, pelo Espírito Santo, que é a garantia, que é o selo de que somos de Deus. Não é uma carteira não é uma carteira de membro de nenhuma denominação religiosa. Não é um ritual de batismo de nenhuma denominação religiosa. A garantia de que somos de Deus, de que somos igreja, membro da igreja de Deus, corpo de Cristo, é o Espírito Santo em nós. É o selo, é a garantia de quem é de Deus. Porque Deus contempla os que são seus pelo Espírito Santo que está em nós. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É isso que a Bíblia revela. Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É o Espírito Santo de Deus que nos insere no corpo de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que nos sela como propriedade de Deus, e o maligno não nos toca, porque estamos selados. Não precisa de campanha de libertação. Não precisa de pacto nem de voto. Não precisa escravizar-se em vida de culto de igreja para buscar Deus. Porque quando nós cremos em Jesus, Deus está em nós, guardando-nos, selando com a sua presença pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando naquele que crê em Jesus com o coração arrependido, nos tornando casa e morada, edificação de Deus em Espírito. É o que a palavra revela. 1 Coríntios 3, 16, Efésios capítulo 2, versículo 21 ao 22, é a verdade. E eu louvo a Deus porque hoje eu estou com a minha vida liberta, confiante, guardado na segurança da salvação. Não porque eu estou ali, aqui ou acolá, mas a garantia, a segurança que eu tenho da minha vida com Deus, a certeza e a convicção é Cristo na minha vida, porque eu criei nele. Eu contemplei o que o Evangelho revela, que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu não preciso fazer nada para Deus me aceitar. Eu não preciso escravizar minha vida dentro de flagelos, dentro de penitência, dentro de obrigação, centralizar o meu viver dentro de um ambiente religioso para buscar e ser de Deus, porque Cristo já fez tudo isso, aleluias, para que eu possa estar em Deus e Deus em mim. É por Cristo, é por Cristo, é por Cristo que nós temos a aprovação de Deus, que Deus nos faz morada dele, é pela fé em Jesus Cristo. Isso é o que o Evangelho revela, não é o que esses homens pregam aí, a mentira e o engano em nome de Deus, falsificando a verdade de Deus e levando muitos a viver o anátema, perdido de Deus, dentro desses ensinamentos que dizem que é de Deus, doutrina de demônios, o povo escravizado, o povo centralizando sua vida dentro de obrigação, dentro de lugar, dentro de ambiente, vivendo misticismo, legalismo, vivendo paganismo, colocando sua fé, desviando de Cristo, crendo em objeto, ritual, em lugar, em campanha, em culto, em cerimônia, em tanta coisa que o povo está crendo, vivendo, praticando como se fosse para Deus, e nada disso tem valor para Deus. Tudo isso é vã. Por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está apartado de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e não de Deus. Tudo que o mundo vive na religião não condiz com aquilo que o Evangelho revela. É preceito dos homens. O povo tem que se converter a Cristo pelo Evangelho, não por igreja evangélica ou qualquer outra. É pelo Evangelho que vem no ouvir, para iluminar o nosso entendimento, para nos libertar mentalmente da mentira do diabo. Porque Deus, Ele quer libertar você desse engano, dessa mentira, que atualmente está cauterizada, fazendo você pensar que está na verdade de Deus, fazendo você pensar que está em Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o trabalho do diabo é cegar o entendimento das pessoas para não contemplar a verdade do Evangelho, não ter o entendimento iluminado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse Evangelho que é o único meio de salvação. É o poder de Deus para salvar e libertar todo homem que está preso, indo a juízo e a condenação
preso na mentira do diabo, com a sua vida escravizada na religião. Jesus, ele veio para libertar e salvar. Ele disse isso, Lucas 19:10. Eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Eu, você e toda a humanidade perdida de Deus. Só encontramos a direção para Deus se Cristo for o nosso guia, se nós nos convertermos a Ele e passar a ser guiado por Ele, porque é Ele que nos guia para a vida com Deus, para a salvação. É Jesus, irmão. E eu agradeço a Deus por hoje estar fazendo 52 anos. Estou aqui louvando a Deus por esse conhecimento que Ele me deu, iluminando o meu entendimento, trazendo para mim o esclarecimento que eu precisava, pois estava perdido como todos na humanidade. Estava desviado de Deus, pensando que estava em Deus. Estava dentro do engano e da ilusão, que o mundo vive na mentira do diabo. Mas quando Deus, Ele me trouxe o conhecimento, me deu a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer para ser salvo, eu criei. Faz 22 anos que a minha vida foi liberta da escravidão, da mentira e do engano e do poder de Satanás. E hoje eu estou, na verdade, liberto, com a minha alma em paz, reconciliada com Deus, pelo conhecimento do Evangelho, pelo qual eu criei e estou aqui glorificando a Deus por 23 anos de libertação espiritual que Deus me deu. Me converti a Cristo em 2003. Hoje, 2025, 22 anos. Estou aqui fazendo 52 anos, agradecendo a Deus pela sua misericórdia com a minha vida e pela sua graça diante da promessa que Ele me oferece, que eu não mereço. A promessa da vida eterna. A promessa de estar com Ele na eternidade, numa vida de gozo, de paz, em abundância. Quando deste mundo partir, ao findar o labor desta vida, quando a minha alma sair daqui para a eternidade, a minha alma não vai para o descanso, não vai para o tormento eterno. A minha alma vai para o descanso eterno. Não porque eu sou bom, não porque eu vivi religião, não porque eu fazia obra de caridade, não porque eu fazia isso, aquilo, outro, para ser melhor do que alguém. Mas a minha alma vai para o bom lugar lá no céu, porque eu creio em Jesus Cristo, porque eu entreguei-me com fé e confiança a Jesus, por essa garantia de minha alma ir para o bom lugar depois da morte. É Cristo que nos garante o bom lugar lá no céu. O bom lugar lá no céu existe, mas não é por religião que a pessoa vai para o céu. Não é por boas obras que ninguém vai para o céu. Não é por ser bonzinho que ninguém vai para o céu. Não é porque vive práticas do bem na religião que ninguém vai para o céu. O bom lugar existe lá no céu, mas para o céu só vai aqueles que creram em Jesus para ser lavado e remido dos seus pecados e receber o perdão de Deus. Esses são os que vão, depois da morte, as suas almas descansar lá nos céus, diante daquilo que ele tomou aqui na terra, a decisão de crer em Jesus. É isso que faz o homem ir ao céu. É a fé, é o converter-se a Cristo para ter esta garantia de salvação. Pois é a palavra que diz que o descanso na alma só tem os que partem daqui em Cristo. Apocalipse 14:13. Bem-aventurado são os que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. E a palavra de Deus diz que quem tem Jesus é quem tem a vida eterna. Mas quem não tem Jesus não tem vida eterna. Não tem descanso no céu. É para isso que precisamos de Jesus. Não adianta viver tanta prática do bem, caridade e religiosidade e morrer e dizer que Deus a tem no bom lugar. O bom lugar existe, mas para lá só vai aqueles que creem em Jesus Cristo. Não é por vida do bem. Não é por vida dentro de nenhuma religião. Não é por prática de obra social. É por Cristo. Porque se assim não fosse, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem fosse para o céu porque ele é bom, porque ele é dessa daquela religião, Jesus não precisava ter vindo. E Jesus veio porque não tinha outro meio para o homem ir a Deus. Só por Cristo nós temos a certeza, a segurança, a convicção da salvação. É Jesus quem nos garante. E fora dele não há salvação. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tomem a decisão enquanto é tempo. Não de aderir a uma religião. Não adianta nada você deixar essa religião e ir para aquela outra. Isso não vai te levar a Deus. Vai continuar perdido da mentira do diabo com a mente cauterizada. O que você precisa é conhecer a verdade para ser liberto. E andar nessa verdade que é Jesus. Para ter a tua alma salva, garantida, segura. Para que quando deste mundo sair, tua alma não ir para o tormento eterno, para o juízo da condenação.
A tua alma neste corpo, ela geme, ela clama por libertação. A tua alma habitando neste corpo, ela tem o medo do juízo. Ela tem o temor do juízo. Só que o homem vive na ignorância, não dando ouvido à palavra, e busca preencher esse medo, esse vazio, por meio de caminhos que não vai levá-lo a Deus. Muitos estão buscando segurança espiritual dentro de religião, dentro de trabalho religioso, dentro de formalidade de cerimônia, de penitência, de sacrifício religioso. A segurança espiritual, a proteção espiritual para a vida do homem é Jesus. É Jesus. Não é um ritual religioso. Não é um trabalho de religião nenhuma. Não é nenhum trabalho para poder abrir ou fechar caminho de ninguém. O caminho do homem para Deus está fechado. Só há uma porta para o homem chegar a Deus e ter o caminho aberto. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, esse aqui tem salvação. Esse aqui tem segurança. Esse aqui tem a proteção espiritual. É quem está em Jesus. Está guardado, protegido, está seguro. E nenhum mal nos sucederá. Nem praga alguma vai chegar na nossa vida. Porque a nossa vida está guardada em Deus. Por Cristo, não é por meio de vida, de penitência, de objetos, de ritual, de sacrifício, de religião. É Jesus que nós devemos ter como nosso protetor, nosso mediador, nosso alvo da fé, nossa vida de segurança espiritual. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não coloque teu entendimento de vida com Deus por meio de objeto, de lugar, de sacrifício, de ritual, de penitência. É por Cristo, por fé. Jesus veio ao mundo, não foi para brincar de ser salvador, ele veio para salvar. Jesus não veio ao mundo para brincar de levar ninguém a Deus. Ele veio para nos levar a Deus. Porque se o homem fosse a Deus por meio de qualquer religião, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem fosse a Deus por meio da religião evangélica, por meio da religião católica, por meio da religião de Mórmon, por meio da religião de Testemunho de Jeová, por meio da religião de budista, por meio de qualquer religião, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio ao mundo porque não tinha outro meio, outro caminho, outra porta que desse acesso o homem a Deus. Jesus é o único caminho, é o único meio e é a única porta de acesso a Deus. É por ele que temos vida com Deus. É por ele que somos aceitos por Deus. É por ele que alcançamos a graça de Deus. Não é por nenhum desses caminhos que a humanidade vive, achando que são de Deus. Creia nisso. Vá buscar conhecer o que Deus nos revela. O que Deus nos revela na sua palavra, no Evangelho. Você precisa ouvir o Evangelho para ser salvo. Não tem como o homem ser salvo se ele não ouvir a pregação do Evangelho. Se ele não conhecer a informação do Evangelho. Se ele não der ouvido a que o Evangelho revela. Ele não pode se salvar. É o que Paulo disse aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Se vocês não crerem e não tiverem nesse Evangelho, vocês não podem se salvar. Salvação não é dentro de igreja evangélica ou qualquer outra igreja. Salvação é crendo no Evangelho. Foi Jesus quem disse isso. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem crê no Evangelho é a salvação de Deus. Como disse Paulo, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação não é igreja A, igreja B, igreja C. O poder de Deus para a salvação não é campanha para o voto. O poder de Deus para a salvação é o Evangelho, o Evangelho que conduz o homem a Cristo. Cristo é o centro que o Evangelho mostra para o homem buscar o socorro de Deus e encontrar a salvação. Então que Deus continue abençoando todos vocês, meus amigos e irmãos aqui do Facebook, do YouTube, do Quai e de todas as plataformas aqui da internet, que está sempre sendo levado para você o ensino, a instrução, a correção, a orientação de Deus para iluminar a tua vida. Pelo o irmão que fala com você, o irmão Wellington Ramos, sempre compromissado com o reino de Deus, pregando e expondo a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, para que todo aquele que crê seja salvo. Amém, meu amado? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa atenção.